Todo novo autor tem muitas dúvidas na hora de publicar o seu primeiro livro. Ele se pergunta: é caro? Preciso ter editor? Sou obrigado a publicar em uma editora? Dúvidas, dúvidas e dúvidas. E ainda tem mais dúvidas. Onde faço? O que é o registro? É importante? Sou obrigado a fazer? Começando do começo. Seu livro está pronto? Que fonte você usou? Quais as fontes mais utilizadas? Essas são as perguntas que nós vamos responder. Primeiro passo: revisão ortográfica. Não confie plenamente no dicionário de sinônimos do seu editor de texto. Algumas palavras têm sua grafia própria e deve ser respeitada. Preste atenção na pontuação. Vírgulas demais podem cansar ou confundir o leitor. Dica especial: letra capitular. Alguns autores gostam de começar o texto com a letra capitular. Ela é uma letra que fica em destaque no início do texto. Normalmente, vem no início dos capítulos, mas essa regra não é rígida. Você pode colocá-la apenas no primeiro capítulo, fica a seu critério. Se você optar pela capitular, evite começar um capítulo com um diálogo. Lembre-se, não é necessário o uso da capitular para o registro da obra. Segundo passo: tamanho do papel e margens. Você precisará ter 2 arquivos com o conteúdo do seu livro, um para o envio do registro e outro para publicação. No caso do envio para registro, que falaremos posteriormente, o arquivo deve ser salvo em tamanho A4. Para o envio para publicação, o tamanho padrão é o A5. As margens laterais também são importantes, assim como o espaçamento entre as linhas. Elas influenciam no número das páginas. Terceiro passo: escolha da fonte do texto. Nós colocamos em destaque aqui no vídeo alguns modelos de fontes mais utilizadas nos livros atualmente. Temos a Apple Garamond, a Times New Roman, a Bodoni MT, a Book Antiqua, a Adobe Garamond Pro e a Arial. Você pode escolher a fonte que quiser, mas é sempre bom você colocar uma das fontes mais utilizadas. Fica dentro do padrão utilizado nas editoras. E uma dica extra: a letra capitular deve ser diferente da fonte que você utilizou no texto. Ajuda a destacá-la dentro da sua obra. Dica especial: espaçamento entre as linhas. O espaçamento entre as linhas do texto é muito importante para o leitor, pois facilita acompanhar a trama, além de que, se ele tiver problemas de visão, terá mais facilidade para ler. Outro ponto importante é em relação ao número de páginas. O espaçamento simples significa menos páginas, então, caso a sua obra tenha poucas, opte pelo espaçamento 1,5 ou duplo. Aqui no vídeo nós vemos que o espaçamento que está em vermelho, marcado em vermelho, é o espaçamento simples. Em azul nós temos o espaçamento 1,5, em amarelo o espaçamento duplo. Quarto passo: revise a sua obra novamente. É muito comum, depois de ler a sua obra várias vezes, ainda encontrar erros de digitação e até mesmo de concordância. Não se martirize por isso. Caso você tenha uma pessoa de confiança, dê para que esta leia sua obra e faça correções. Tome apenas cuidado de escolher uma pessoa que esteja em dia com as novas regras gramaticais. Dica especial: paginação. Inserir o número de página é algo imprescindível em uma obra. Além de auxiliar o leitor no momento dele marcar onde parou de ler, é importante para o registro da obra. Você pode inserir o número de página no início ou no final da lauda, além de centralizar, alinhar do lado direito ou do lado esquerdo. Alguns editores ainda dão a opção de marcadores diferentes. Use a imaginação, seja tradicional. Lembre-se, a obra é sua.
Quinto passo: impressão. Após a revisão, você deve imprimir uma cópia para o registro. Releia a sua obra depois da impressão. Pode ser que você ainda encontre algo para alterar. Caso encontre, faça uma alteração e reimprima a página alterada. Caso as correções alterem as páginas seguintes, todo o documento deve ser impresso. Não esqueça, sua obra será avaliada e arquivada, então não misture as páginas. Rubrique cada lauda, ou seja, os dois lados da folha. Para registrar sua obra, você precisa seguir alguns passos importantes, e a maioria deles é feito no EDA, que é o Escritório de Direitos Autorais da Biblioteca Nacional. O serviço prestado pelo EDA existe desde 1898. Através do Registro de Obras Intelectuais, de acordo com a Lei 9.610 de 1998, o EDA tem por finalidade dar ao autor segurança quanto ao direito de criação da sua obra. O registro permite o reconhecimento da autoria, especifica direitos morais e patrimoniais e estabelece prazos de proteção tanto para o titular quanto para os seus sucessores. Além disso, o EDA também recebe o depósito legal das obras registradas, contribuindo para a guarda e a difusão da produção intelectual brasileira, missão principal da Fundação Biblioteca Nacional. Siga os próximos passos. Imprima os formulários de requerimento. No site da Biblioteca Nacional, www.bn.br/eda, você encontra o link para imprimir o formulário de requerimento. Neste formulário, você especificará o nome do autor, número de páginas, qual é o tipo da obra, se é romance, ficção, policial, e também preencher todos os dados do autor. É com esse formulário que você garantirá o registro da sua obra. Pague a GRU. A GRU é o Guia de Recolhimento da União. É a taxa cobrada para o registro da obra. É só acessar lá o site da Biblioteca Nacional que você encontra o link para preencher os dados e gerar o boleto para ser pago no Banco do Brasil. É fácil e não é caro. Aqui no vídeo você pode ver agora uma imagem printada diretamente lá do site da Biblioteca Nacional, onde nós vemos o preço, o valor para registro e averbação de vários tipos de obra. Afinal, é lá no EDA que é feito o registro de tudo quanto é tipo de obra, livro, música, desenho. É só consultar e ver. Não é tão caro assim. Registra sua obra. Finalmente, não é? Agora vem a parte mais fácil. No site da Biblioteca Nacional, você encontra os endereços dos postos de atendimento do Escritório de Direitos Autorais, o EDA. Junte a sua obra impressa, a GRU paga, a cópia dos documentos e dirija-se a um dos postos de atendimento. Caso não tenha nenhum em sua cidade, envie a obra, o original da GRU e a cópia legível dos seus documentos através dos correios para o endereço Rua da Imprensa, número 16, 12º andar, sala 1205, no Castelo, aqui no Rio de Janeiro. O CEP é o 20.030.120. Após a verificação da autenticidade da obra, o registro será feito e você receberá na sua casa via correios o documento do registro. ISBN. Muita gente se pergunta se é obrigada a ter o ISBN, mas antes de te responder, eu vou te explicar o que ele é. O ISBN é um sistema internacional padronizado que identifica numericamente os livros segundo o título, o autor, o país, a editora, individualizando-os inclusive por edição. O sistema ISBN é controlado pela Agência Internacional do ISBN, que orienta, coordena e delega poderes às agências nacionais designadas em cada país. Desde 1978, a Fundação Biblioteca Nacional representa a agência brasileira com a função de atribuir o número de identificação aos livros editados no país. A versatilidade desse sistema de registro facilita a interconexão de arquivos e a recuperação e transmissão de dados entre os sistemas automatizados.
razão pela qual ele é adotado internacionalmente. O ISBN simplifica a busca e a atualização bibliográfica concorrendo para a integração cultural entre os povos. E agora, eu preciso realmente ter o ISBN? Depende. Você vai publicar na internet ou em uma editora? Se você for publicar na editora, a editora mesmo faz esse registro do ISBN para você. Agora, se você fizer a publicação na internet, não é obrigado. E-book não é obrigatório, mas se você quiser, você pode ter. Ele é facultativo apenas no caso de publicação através da internet. E agora, Paulinha, o que eu faço? Bem, depende. Quanto você tem para investir? Você pode publicar a sua obra sem desembolsar nada. Na internet, eu conheço 2 sites que fazem isso. É o Clube de Autores e a AGBook. Aqui no vídeo, aqui embaixo, daqui a pouco você vai ler, tem o link de acesso para esses 2 sites. Lá no site, você encontra direitinho tudo que você tem que fazer para publicar a sua obra sem desembolsar R$1. Busque contato com as editoras. Através da internet, você encontra formas de contatos com várias editoras grandes ou pequenas. Solicite orçamentos via e-mail, compare preços e as vantagens oferecidas, como a participação em feiras e colocação dos livros nas livrarias e sites do ramo. A quantidade de tiragens influencia no orçamento. Mais livros produzidos significa menor custo por livro. Dica especial: seja atuante nas redes sociais. As redes sociais são um instrumento poderoso na divulgação da sua obra e também da sua pessoa como autor. Através das redes, você pode fazer novos contatos e conquistar fãs. Quem sabe algum caça-talento te descobre, não é mesmo? Seja perseverante. Ser autor é uma tarefa muito difícil, enfrentar dúvidas e questionamentos. Mas seja forte, confie em si mesmo, seja você seu maior fã, ame o que você faz. Ser escritor é viver outras vidas, sofrer e amar com o mesmo coração. Aqui estão os links dos meus principais perfis nas redes sociais. Eu estou no Facebook, no Twitter e no Instagram, mas eu também estou lá no Pinterest, no Google+, no Foursquare. Muito obrigado por ter assistido o vídeo e não esqueça de assinar o canal, hein? Você pode me escrever no mapalua@ig.com.br e compre todos os meus livros no Clube de Autores, www.clubedeautores.com.br.